Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Eu sou Daniel Pacheco e esse aqui é Thiago Seiler, meu colega e sócio aqui do Seiler e Pacheco, Direito de Família de Alta Complexidade. Pessoal, o vídeo de hoje ele é um vídeo complementar à primeira parte do vídeo 10 sinais de fraude à partilha no divórcio. E convido você, se não assistiu lá ainda o primeiro vídeo, faça isso agora, antes de vir para cá, ver os próximos sinais, os últimos 5 sinais que nós elencamos aqui. Né, Thiago? É isso aí. Considere também, por gentileza, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todas as semanas vídeos novos aqui no canal, sempre buscando trazer conteúdo jurídico de forma prática, né, trazer o nosso dia a dia aqui e compartilhar com vocês. Então, depois da vinheta, a gente vai falar aqui dos sinais de fraude à partida. Bom, pessoal, retornando aqui, né, Thiago, ao nosso conteúdo 10 sinais de fraude à partida no divórcio. Como a gente disse, fizemos um vídeo já inicial onde relatamos ali 5 principais indícios de fraude à partilha. Verdade. Que são eles: a venda de um bem por preço incompatível com o valor de mercado, ou seja, aquele cônjuge, companheiro que vende um bem comum do casal com valor muito abaixo do mercado. Segundo, ele faz isso sem um contexto que aponte uma real necessidade para essa venda. Então ele vende esse bem de forma, a princípio, injustificável. Por que ele vendeu este bem e por que ele vendeu também abaixo do preço de mercado? Não teria um motivo para aquela venda. Não teria um motivo aparente. Uhum. Terceiro item, e muito importante, a condição financeira do comprador ela é incompatível com o valor do bem transacionado entre as partes. Uhum. Tá? Quarto item, o ajuste do pagamento entre as partes se faz justamente para quê? Se adaptar a essa falta de condição financeira do comprador. Então, prazo longo, parcelinha pequenininha, para adequar. Exatamente, para que essa falta de condição financeira fique justificável. Né? Se justifica através da forma de pagamento. Uhum. O quinto item que nós falamos ainda é a ausência da entrega, da tradição da coisa. Então se faz ali a pseudo-venda, a pseudo-transação, mas o casal continua na posse do bem, eles continuam usufruindo do bem. Uhum. Porque se eles fizessem de fato a entrega, isso chamaria muito a atenção daquele cônjuge companheiro que está sendo fraudado. Uma venda feita no papel, mas não na vida real. Exatamente. Assim. Thiago, a gente pode dizer que os 5 primeiros indícios e sinais, eles são complementares uns aos outros? Sem dúvida, são complementares uns aos outros, eles estão interligados entre si, geralmente um vem acompanhado dos demais, né? E normalmente eles apontam para uma situação de fraude. Né? Óbvio que não é uma regra absoluta, mas eles indicam ali a possibilidade de uma fraude ter ocorrido, né? Perfeito. Os próximos sinais que a gente vai passar a falar aqui, dá para a gente dizer o seguinte: olha, são sinais que não necessariamente precisam estar ali no contexto daquela situação jurídica. Uhum. Mas se tiverem, vão robustecer ainda mais a presunção de fraude. Uhum. Esses indícios somados uns aos outros, porque é assim que a gente vai fazer dentro do processo, né, judicial mesmo, a gente falando já do procedimento, de como apontar para o juiz que aquele negócio feito é falso, ele é um negócio que visa fraudar a ameação do bem, fraudar a partilha do divórcio para trazer prejuízo àquele cônjuge, àquele companheiro. E esses outros indícios aqui, eles são complementares, mas não são necessariamente, não quer dizer que sempre eles vão estar presentes. Sim, mas falou parte. E tu trouxe uma questão importante que agora, que é o seguinte: esses 10 sinais que a gente está trazendo, o pessoal que nos assiste, eles podem servir tanto para uma parte que está se divorciando, para uma pessoa que está se divorciando, identificar que foi vítima de fraude, quanto para o advogado desta pessoa levar esses sinais depois ao juiz em forma de indícios para convencer o juiz de que houve aquela fraude. Exato. Então serve para esses dois objetivos, né? Para a pessoa perceber que foi vítima de uma fraude, a partilha de bens, e também para o advogado levar aqueles sinais para o juiz em forma de indícios para convencer aquele juiz, né? Com toda certeza. A gente tem uma abrangência bastante grande com colegas advogados, e esse vídeo também é muito útil para você, advogado que trabalha ou que eventualmente venha
a trabalhar com divórcio, né, Thiago? Exato. Então, complementando aqui, qual seria o sexto sinal, primeiro do nosso vídeo de hoje, mas o sexto sinal de que aquele negócio jurídico aponta para uma fraude? Depois de todos aqueles demais itens anteriores aqui, o sexto seria o seguinte: esse negócio jurídico feito de forma já simulada, ele vai normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele vai estar presente um terceiro laranja. E esse laranja, ele é alguém vinculado ou por parentesco ou por amizade com o fraudador, ou inclusive com ambos, com o casal. Ou seja, é um amigo muito próximo das partes, ou é um parente real do fraudador, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um sobrinho, um cunhado. Sim, porque isso normalmente acontece, né? Porque o terceiro comprador, ou não o comprador, mas o envolvido nesse esquema fraudulento, ele tem que ser da mais alta confiança de quem está fraudando. Por quê? Porque pode estar relacionado a isso a transferência de um bem para o nome desse terceiro. Então, se o fraudador faz isso para uma pessoa que ele não conhece, essa pessoa pode, daqui a pouco, reivindicar a propriedade daquele bem. Exato. Não, senhor, tu me vendeu, mas o meu nome agora é meu. Então tem que ser alguém da mais alta confiança dele, um primo, um irmão, um amigo, um funcionário, muitas vezes um subordinado, alguém que ele tenha muita confiança, para que ele possa cometer a fraude e ficar tranquilo de que aquele bem, mesmo tendo saído do nome dele, ele vai continuar sob o domínio dele, né? Exatamente isso. Não é incomum, Thiago, inclusive eu já presenciei esse tipo de situação, onde o fraudador, empresário, e ele é empresário já com histórico, a gente vai abordar isso aqui, o histórico dele já não é nada positivo. E que esse laranja é um subordinado dele, um funcionário. É muito comum. Ou um sócio, um amigo. Então, assim, não necessariamente é um parente, um amigo muito próximo, mas um funcionário, ou ainda alguém de extrema confiança de um parente ou um amigo. Sim. Vejam bem, o círculo de pessoas ela não vai se estender a um total estranho onde não há nenhuma relação. Inclusive, provar essa relação entre um e outro faz parte do papel do advogado durante o processo. Sem dúvida. Para deixar isso mais claro ainda ao juiz de que essa transação se deu com alguém conhecido dessa pessoa. E o Thiago falou algo bem importante aqui, que de fato o fraudador ele morre de medo de fazer algo com alguém que possa passar ele para trás. Por quê? Porque ele é assim, ele tá passando alguém para trás, então ele tem medo de que alguém faça isso com ele. Sim. E eu já vi, Thiago, não sei se tu vai te lembrar, inclusive aquele processo que a gente atuou juntos, já faz algum tempo, onde justamente o marido veio ao divórcio informar que tinha cometido uma fraude, ou seja, que ele tinha transacionado um bem de forma fraudulenta com um terceiro que agora não quer entregar a propriedade do bem para ele. Ou seja, eles tinham combinado entre eles que era um negócio fraudulento, mas o terceiro, como tu mesmo disse ali, falou, não, eu quero o bem para mim. Tipo assim, eu vou passar pro teu nome só pra eu ali me divorciar rapidinho e esse bem aqui ficar de fora. Depois que eu me divorciar, a gente conversa e tu me devolve ele, tá? É isso que o fraudador faz. E agora o cara não tá querendo devolver. Não queria devolver. E aí ele foi no divórcio, admitiu a fraude para que o juiz fizesse algo contra aquele que não queria devolver o bem. Que barbaridade, tu vê, né? Então, assim, tiro saiu pela culatra aqui nessa Tu vê como é necessário pro fraudador, entre aspas, né? Que o terceiro seja alguém da mais alta confiança dele, para que isso não aconteça. E mesmo assim tem o risco. É. O próximo item, Thiago, que vai apontar ainda mais, vai dar ainda mais características de um negócio jurídico fraudulento, é a ausência de registro da saída do dinheiro correspondente ao negócio jurídico. Ou seja, como é que foi feito os supostos pagamentos do comprador laranja para o vendedor fraudador? Eu vendi pro Daniel. Ah, tu vendeu pro Daniel? Ok, cadê a saída do dinheiro da conta do Como Daniel? é que foi feito o pagamento? Não tem saída do dinheiro da conta do Ele Daniel. vai alegar 100% dos casos que o pagamento é feito em espécie, em dinheiro vivo. E vamos combinar, Thiago, é mais um baita indício de que isso é uma fraude. Que é que Sim. transaciona hoje em dia valores minimamente elevados com dinheiro vivo? É o que a gente está comentando aqui, né? Nada disso, nenhum desses sinais que a gente está elencando 10, nenhum deles é prova por si só da fraude. Mas tem um, tem outro, tem 3, tem 4. Vão se Opa, somando. tu começa a levar aquilo para o juiz e
É o famoso botar minhoquinha na cabeça do juiz, né? E a fraude é justamente isso, né? Nunca vai ter um recibo com firma reconhecida da fraude. Então, a fraude se comprova através de indícios, através desses sinais, né? Então, pagamento em espécie. Ah, mas é possível pagamento em espécie? Claro que é possível. Mas é um sinal de alerta. Opa, aqui pode ter uma fraude. Mas né? se tu tem um pagamento em espécie, tu tem alguém que é familiar, tem alguém que comprou por um preço vil, tem alguém que comprou sem ter condição. Ó, Perfeito. tudo isso vai se somando e aí que fica Exatamente. cada vez mais claro que estamos diante de um negócio fraudulento, simulado. Para quê? Para que isso acabe prejudicando, atingindo o patrimônio comum do casal, para que o cônjuge, o companheiro, a esposa, o esposo, ele deixe de receber o que é dele. Esse é o intuito do fraudador. Né, Thiago? E aí, ainda dentro desse elemento, a ausência de registro do recurso financeiro, a gente vai ter normalmente aqui, pessoal, é muito claro e nítido isso aqui. O fraudador, ele vai tentar dar uma teoria, uma aparência, ele vai tentar dar uma forma de verdade, uma aparência de verdadeiro para o negócio. E ele faz isso como? Ele vai lá e toma o cuidado, entre aspas, de redigir um contrato particular de compra e venda com esse terceiro. Ou de confissão de dívida, seja a forma como for. E ele faz isso. O famoso contrato de gaveta. E tá lá a assinatura dele, do comprador e de duas testemunhas. E tá lá guardado, cada um tem uma cópia, tá lá guardadinho na gaveta. Por isso que se apelida de contrato de gaveta. Sim, e é importante salientar, desculpa te interromper, que isso é o direito brasileiro, a lei civil brasileira prevê esse tipo de contrato como um contrato plenamente válido, né? Contrato assinado entre a parte contratante, as duas contratantes, né? Contratante e contratado, comprador e vendedor, enfim, duas testemunhas. Esse é um instrumento contratual válido para o direito brasileiro, né? Então é uma forma muito fácil de tu desenvolver, de tu estruturar para cometer uma fraude, né? Exatamente. Tu vai ter, nesse caso, normalmente, a ausência do reconhecimento nas assinaturas. Não que seja imprescindível para a regularidade do negócio, como tu mesmo falou, Thiago. Mas, vamos de novo, pessoal, vamos combinar. E esse argumento aqui é utilizado junto ao juiz. A gente está falando de um negócio jurídico aqui considerável, um valor relativamente considerável. Você vai fazer um contrato particular que não tenha a firma reconhecida, ou seja, a tua vontade ali reconhecida por alguém que tem fé pública, ou seja, um tabelião? Qual é o comprador ou o vendedor hoje em dia que faria isso? Ninguém mais faz isso. Todo mundo quer se proteger, né? Então isso E é o mais um reconhecimento elemento. da firma dá essa proteção, né? Exatamente. Agora, teve reconhecimento de firma, significa que ali deu validade ao negócio? Ou seja, que lá não é fraude porque teve reconhecimento de firma? Não. O reconhecimento da firma não é absoluto. A vontade está ali. É óbvio que a vontade, o tabelião vai aferir a vontade das partes, mas o real intuito deles ele não vai aferir. Claro. E normalmente quando há o reconhecimento de firma, Thiago, e aqui vem o nono item, o nono sinal, esse reconhecimento de firma ele vai se dar em tabelionatos, em cartórios utilizados longe do domicílio das partes. Cartóriozinho lá do interior da cidade, de outro município, onde o tabelião não conhece nenhuma das partes. E aí... Possivelmente não vai questionar o negócio, não vai questionar a vontade das partes. Não vai se atentar para o negócio ali acontecendo, vai registrar a vontade e tá tudo certo. Então isso é mais um indício. Nenhuma das partes reside na comarca onde foi reconhecida a firma. Sim. Por que eles escolheram um cartório lá no interior da cidade vizinha? Não, perfeito. E é muito importante o que tu colocou antes. Mas então, se foi num tabelionato distante, então é fraude? Não. Isoladamente também Nenhum desses fatores é prova por si só de fraude. Mas quanto mais fatores desses identificados no negócio, maior a probabilidade de uma fraude estar acontecendo. Exato. E, Thiago, assim, a gente não pode aqui ser hipócrita também, não querendo trazer pulga para as pessoas, na orelha das pessoas, mas é o seguinte, é noticiado, isso é fato. Se você fizer uma pesquisa nos tribunais, vai ver os funcionários de tabelionato que, infelizmente, trabalham nesse conluio fraudador. Sim. Então não é raro, pessoal, o próprio tabelionato ser ferramenta da fraude. Claro. Às vezes tem algum conhecido também no tabelionato, Um amigo no alguém que viabiliza alguma coisa. Meio... que só vai fazer uma vista grossa e pronto, bota o carimbo no tabelião e vai embora. Exatamente.
E aí, somado a isso, Thiago, e acho que esse aqui é um ponto bem interessante, porque aqui seria quase que uma cereja do bolo. E se você fizer a leitura destes 10 sinais e levar isso para o juiz comprovando, dificilmente o advogado, ou a parte, né, através do advogado, ela não vai conseguir comprovar que aquilo foi uma fraude. Somado a isso, e é algo muito interessante se levar em conta, a vida pregressa das partes. Quais partes? O fraudador e o suposto comprador. Que tipo de vida pregressa é essa que eu digo? Vamos pensar um exemplo. Teu marido, a tua esposa, bom, é um empresário, enfim, e tu sabe que em determinado momento a empresa dele passou por maus lençóis, ele demitiu pessoas, não pagou. Ou ele escondeu o patrimônio dos credores justamente para não pagar. Entende que essa prática não é incomum para essa pessoa. Então é isso que nós apontamos. Justamente aqui não é fazer um juízo de culpabilidade, de querer discutir culpa, nada disso. Mas é demonstrar para o juiz que, olha, excelência, todos esses itens aqui, ou às vezes eu tenho ausência de algum deles, mas no contexto geral eles apontam para uma fraude, eu também vou levar e devo levar em conta o histórico anterior dessa pessoa. Os antecedentes, né? É aquela questão assim, esse tipo de solução, entre aspas, já faz parte ali da mentalidade da pessoa que está se acusando de ser fraudador, né? É uma pessoa que já acostumou fazer esse tipo de ato jurídico no passado, Exato. de venda, de compra, de dívida, de negociação. De ocultar bens, de colocar bens no nome de terceiros, de comprar algo no nome do pai, da mãe, de deixar de quitar suas dívidas. Ou seja, realmente aqui se faz uma análise, ainda que juridicamente falando, de certa forma moral e ética dessa parte, porque vai apontar, digamos assim, para que é muito viável, é muito possível que essa pessoa esteja de fato fazendo isso aí. Sim. É verdade. E mais uma vez eu saliento, sozinho não é prova de nada. Exatamente. Agora, num conjunto de elementos, né? Quanto mais sinais, eu acho, desses 10 que a gente está relacionando para o pessoal, o advogado ou a parte conseguirem identificar e levar ao conhecimento do juiz, mais sólida fica a comprovação da fraude, né? Com toda certeza. Thiago, fechamos aqui os 10 sinais de fraude à partilha. Parte 1 e parte 2, essa aqui de novo, se você está vendo só essa parte aqui, tem a primeira parte que é fundamental para a gente poder dar digamos assim, o alicerce dos outros sinais. E, meus amigos, se gostaram do vídeo, foi útil para você, deixa aqui o like, inscreva-se no canal, compartilhe essas dicas com alguém que possa estar precisando. E em caso de dúvidas, deixa aqui nos comentários ou entre em contato através das nossas redes, Daniel Pacheco ADV no Instagram. @Thiago Seiler ADV. E o nosso site, www.seilerpacheco.com.br. Lá você encontra uma sala de blog, artigos publicados e tudo isso para que vocês possam ter cada vez mais informações para o dia a dia de vocês e usar isso a seu favor. Certo, meus amigos? Um grande abraço e até o próximo vídeo.